Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos agora para a nossa sétima atividade remota da disciplina de Fundamentos da Informática. Nós vamos ter um questionário para responder aqui, ok? Vocês vão estar escolhendo uma opção correta apenas. Vocês podem assinalar ou escrever aqui para mim, ou vai ter um certo e errado ali para vocês verificarem. Esse conteúdo deste questionário é uma revisão de conhecimentos anteriores, né, que é hardware, o que é sistema operacional, mas no fim nós vamos ter um assunto novo, que é sobre software livre e software proprietário, ok? Então, para vocês responderem aí do nosso conteúdo da aula de hoje, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, ok? Então, essa vai ser a nossa atividade. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir nosso tema da aula de hoje. Então, esse é um tema extremamente discutido, né? Porque às vezes vocês falam assim, professora, não é justo você ter que pagar uma fortuna por uma licença de um software, e muitas vezes tem aí no mercado softwares parecidos que podem fazer a mesma coisa e tal, né? Então, vamos lá. Então, a nossa discussão, nosso tema de hoje, software livre versus software proprietário, nós vamos ver algumas características de cada software, certo? Então, software livre, primeira opção nossa aqui, o utilizador pode usar, distribuir e alterar o software. Vamos dar um exemplo aqui que a gente tem o sistema operacional Linux, né? Que ele é um software livre, então o código dele está em aberto. O código está aberto para alterações. Você como programador, se você quiser pegar esse código e melhorar, você pode melhorar e redistribuir, assim por diante. Ele é livre, você pode alterar o código fonte desse sistema, desse programa, ok? Então, software livre significa que o código está em aberto para alterações e distribuições, ok? Enquanto que o software proprietário, ele tem um código fechado. Você não consegue alterar esse software. Ele está prontinho ali e para você poder usar, você não pode acessar ele e fazer qualquer alteração. Você tem que aceitar o programa como ele está. Tá? Então, código livre é o código aberto. Software livre é o software livre é o código aberto. Software proprietário é o código fechado, não dá para alterar, tá? E então, software proprietário, o utilizador apenas tem a licença da utilização do software. Então, eu tenho lá um programinha, está com código fechado, eu tenho que aceitar como ele está, eu não posso fazer nenhuma alteração, certo? Então, nossa primeira característica aqui foi citada agora, tá? A segunda característica, o software livre, ele foi desenvolvido por uma comunidade de programadores voluntários. Por exemplo, o GIMP. O GIMP, que é um software de edição de imagens que nós trabalhamos, que nós já estamos conhecendo através do nosso curso, né? Foi desenvolvido através de um trabalho de final de curso de um aluno e depois viu que funcionava tão bem o software que as demais pessoas começaram a ter interesse pelo software e tentar melhorar o software. E hoje a gente vê aí que quando se fala de software livre para edição de imagens, vem em primeiro lugar o uso do GIMP, né? Agora, enquanto que ele é desenvolvido por a comunidade, tá aí, você pode fazer as alterações no código e pode redistribuir esse software. O software proprietário você não pode fazer nenhuma alteração, e geralmente ele é desenvolvido por uma empresa, por programadores. Cito, por exemplo, o próprio Photoshop, que pertence a uma grande empresa chamada Adobe. Então, o Photoshop ele surgiu desde 82, né? E o GIMP ele deu origem a 96, algo assim. Então, vocês veem, mas o Adobe é uma grande empresa. Então, se ele te fornece um software pago como o Photoshop, ele tem que ser muito bom. Você vai pagar licença para um software ótimo. Você não pode ficar comparando muito isso, porque se você está pagando pelo software, ele tem que ser de boa qualidade mesmo, né? O GIMP ele tem, sim, algumas ferramentas aí que
Não dá ainda para comparar com o Photoshop, mas dá para a gente usar muitas ferramentas ali com as quais a gente utiliza no Photoshop. E é um software, né, gratuito aí, o GIMP, enquanto que o Adobe Photoshop tem uma licença para a gente poder utilizá-lo. Bom, o software livre, ele pode ser distribuído a terceiros, né? E o software proprietários não pode ser distribuído. Então, muitas vezes você compra uma licença de um software proprietário, por exemplo, Windows, e você vê lá que só pode ser utilizado aquele software por um PC, por uma pessoa, por um computador. Enquanto que o software livre, você pode pegar e instalar em todos os seus computadores e comentar com outras pessoas, elas podem baixar e assim por diante, tá? Próxima característica, o software livre, ele pode ser utilizado em qualquer número de computadores, enquanto que o software proprietário, o número de computadores onde o software pode ser utilizado é limitado. Então, às vezes você compra aí um antivírus, Kaspersky, por exemplo. Dependendo do que você comprar, ele tem a limitação de licença para X computadores. Ah, você pode instalar para 5 computadores, para 10, para 15 e assim por diante, ok? Lembrando que o software livre você pode baixar em qualquer computador, não tem problema. O software livre ele pode ser modificado ou adaptado. Então vamos lembrar lá do Linux, né, o sistema operacional gratuito. A comunidade foi lá, está sempre alterando, fazendo atualização do sistema, sempre encontra um erro, alguém encontra um erro e melhora e resolve e cria alguma coisa nova e redistribui aí o software para a gente. Já o software proprietário, você tem que aceitar, ele não é modificado, ele não pode ser modificado, você tem que aceitar como ele está lá, bonitinho. Então, enquanto o sistema operacional Linux, você recebe ele, você como programador, você tem conhecimento, você vai lá e altera o código-fonte dele, pode melhorar ele, redistribuir. Por exemplo, o Windows da Microsoft, você tem que aceitar como ele está lá, você vê os erros e não pode fazer nada, o código é fechado, né? Então, software livre, para a última opção aqui, a característica que eu vou deixar para vocês, geralmente existe suporte da comunidade que desenvolve e utiliza o software. Então, fala, olha, eu estou com um problema, eu estou achando um problema aqui, por exemplo, meu sistema operacional está dando um erro em um determinado momento, você solta isso para a comunidade, fica todo mundo lá querendo, enlouquecido, querendo corrigir. É bem bacana isso, enquanto que o software proprietário, você encontrou um erro do Windows, você tem que esperar um update deles, uma atualização deles, vir aí lá de cima da Microsoft, ou de repente eles lançarem um novo sistema operacional corrigindo o erro anterior e assim por diante. Então, só que quando você tem esse software, eles também, o software proprietário, ele também tem suporte, né? Então, geralmente existe suporte, utilização de aplicação por parte do fabricante, o autor. Então, ele oferece, talvez, um update, ou você tem softwares que você entra em contato, eles resolvem já remotamente e assim por diante. Então, essas aqui são as características básicas de software livre e software proprietário. Lembrando que software livre corresponde a código aberto e o software proprietário, código fechado. Tá? Eu vou citar só alguns exemplos aqui que, de repente, se vocês tiverem interesse depois, busca mais saber sobre isso na rede, ok? Ou, de repente, vocês podem até baixar os softwares e praticar em casa. Então, aqui eu citei um exemplo tipo o sistema operacional. Sistema operacional em software livre, nós já conhecemos um pouco do Linux, né, das aulas anteriores, e software proprietário, a Microsoft Windows, o Windows, que pertence, né, à empresa Microsoft. O pacote Office, o LibreOffice, vocês podem baixar ele é muito fofo, tem um monte de recurso muito parecido com o software proprietário Microsoft Office, tá? Editor de vídeos, Kdenlive, uso muito. E o proprietário, Sony Vegas, se estiver a fim de pagar as licenças aqui dos softwares proprietários. Okay? E o editor de imagens, que é o GIMP, que a gente utiliza nas nossas aulas, né? Software livre.
para edição de imagens e opa, aqui o software proprietário, eu vou colocar para vocês como o Adobe Photoshop. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui para a nossa correção aqui da nossa aula, né? Então, como editor de imagens, eu vou citar aqui no nosso software proprietário o Adobe Photoshop. Ok? Tá? Lembrando que qualquer dúvida dessa videoaula, da nossa atividade, eu estou à disposição de vocês na plataforma Teams, ok? Aguardo vocês lá no nosso horário de aula, tá bom? Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Espero vocês lá aí no Teams.